Igão, Rafão, Igão, Rafão, Igão. Rafão, Pablo Rafão. Sucupira foi no melhor canal de MMA. Melhor. Mais ou menos. Ó, se vocês não assistiram, eu convido vocês a assistir o Papo com o Pablo, foi legal demais. Foi muito maneiro E assistir também. a gente focou fazendo um update dos 4 principais nerds, né. E 3 eu agora, né. fui 3 agora. E eu fui um por um, deixei o Pratos por último. Eh, e a hora que a gente chegou na parte do Ruff, ele fez: "Olha, cara", eu falei assim: "Ó", porque eu já imaginava que ele não estava afim de falar, né, porque os caras só ficam assim: "Ih, essa treta do Jean com o Ruff", ah, cara. Aí eu falei: "Ó, aonde que azedou, né, o que Hum. que deu errado?" Aí ele: Você "Porra, usou o famoso somebody love, né, não com é?" ele. Tipo, É, porra, tchucu, 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 é, e vamos lá, me conta aí, o que que aconteceu que eu não tô sabendo? você levantou a bola pra ele cortar. É, Cara, vai cortar ou entendeu? vai deixar cair, Pablo? O Pablo foi lá É e é isso, entendeu? Cara, ele falou: "Olha, gosto muito do Ruff, portas estão abertas, mas ele não tá mais treinando aqui", perfeitamente. entendeu? E ainda falou: "Ó, tem cara que a gente não quer de volta no time, o Ruff não é um deles, o Ruff é um cara que a gente senta, conversa e tenta resolver um jeito". Ele falou: "Mas hoje não dá mais pra fazer business com o Ruff", ele falou: "Não é mais de camaradagem, é business, e business por business não dá, tá difícil fazer business com o Ruff". E aí Então ele fala que o Ruff tá fora do time mesmo, né, ele fala com essas é, palavras, né, é, ele tá fora do é, é, é. time e tal. Cara, olha só, eu não acho, de novo, eu não acho que eles brigaram, tá, o Ruff e o Pablo. Eu Uhum. acho que tem uma treta do Ruff com o Jean, fato. Mas isso não, entendeu, tipo, Não, pesa, eu acho que pesa, eu acho você que não acha foi que os cara você acha que determinante. os cara, tipo, tretaram no meio do treino, no meio da Não, 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 não é isso. Eu acho que não foi porque os cara determinante. porque os caras não precisam se gostar, os caras têm que se conseguindo se respeitar ali dentro, mesmo que não se falem, tá tudo bem, eles não precisam Olha só, treinar um tudo com o bem, cara, outro, tem mas deixa tudo eu te fazer isso. uma pergunta, imagina, se coloca no lugar do Pablo. Mas fica um clima de merda, né, concordo. Exato. Imagina o seguinte, ó, você tá no lugar do Pablo, você tem 2 atletas que estão tretados, por Mas uma você não acha que razão. essa treta aí saiu porque o Ruff foi fazer o camp lá com o Volkanovski? Foi, mas eu tô dizendo assim, mas naquele momento o Ruff não estava fora ainda, né. Uhum. Naquele momento o Ruff Cara, estava ele fazendo uma estava explora estava fora, explorando ele mais estava ou menos fora. a cara, então, Eu tenho certeza que você ouviu a mesma coisa, eu conheço gente lá, e naquela época, essa gente que eu conheço lá já falou: "Cara, o Ruff não volta, o Ruff tá fora", é. entendeu? Apesar A de cara, todo mas mundo falar: assim, "Não, não, não, e não, e não, e não", mas não, já mas estava fora. a questão é a seguinte, demoraram para chegar nessa conclusão, e se havia alguma chance de reconciliação ali, de retorno, o lugar do Pablo é o seguinte, o lugar que o Pablo estava era o seguinte: "Olha, eu tenho 2 atletas aqui que estão com conflito. Um deles está comprometido com a minha equipe, o outro nem tanto. Assim, Pode ser. ele É, faz ele sentido, olha para esse cenário e porra, tem faz uma coisa sentido. clara que ele ainda que ele em si não esteja brigado com o Ruff, ele vai dar prioridade para aqueles caras que estão mais comprometidos com o projeto deles. Agora, Faz sentido. dito isso, o que eu vou falar, assim, uma coisa assim, ó, do que eu posso falar, eu tive uma conversa com o Ruff, né, sobre isso antes da luta dele com o Fiziev, Hum, porque eu fiz um vídeo e eu estava muito preocupado, cara. Nós estávamos preocupados, sim, e eu fiz um vídeo falando que estava preocupado com a situação, se o Ruff, como é que estava, como é que não estava, sem certeza e tal. Ele me ligou, a gente conversou, não vou relatar tudo aqui, a gente conversou, claro. mas o que eu posso dizer da nossa conversa foi que, eh, alguns lutadores são indivíduos, e indivíduos necessitam de coisas diferentes, né, tem capacidades adaptativas diferentes e tem necessidades diferentes. Então, qual que era o meu grande medo? O meu grande medo era que o Ruff saiu porque perdeu. Ah, perdeu pro Benoit Saint-Denis, vai sair. Porque quando ele era da Shootbox, ele perde pro Mano Mito e sai. Você entendeu? E aí a minha grande meu grande temor era, o problema é, perdeu, ele sai? E se ele perder agora pro Chandler? Difícil. Mas vamos pula o Chandler, né, porque não dá, é difícil. Mas assim, se ele perde pro cara depois do Chandler, Cara, ele vai sair da freestyle? E se o Chandler vai e faz só wrestling contra ele?
Cara, Mas eu assim acho, mas assim, ó, de empurra o cara pra grade, segura na grade, fica na grade, leva para o chão, segura o cara, não finaliza, não ganha no ground and pound, porra nenhuma, só amarra o Ruff 3 rounds. ó, eu vou te falar, eu acho que o Ruff não é mais o cara que eu achava que era inquedável, Uhum. você tá entendendo? Eu não acho que ele seja, mas tampouco acho que ele seja tão ruim defendendo queda como foi com o Saneri. Eu acho que aquela luta, Ele estava com algum ele problema, estava né? mal, ele estava Sim, mal, ele estava sim. mal, e estava mal contra o Fiziev de novo. O Ruff é um cara que tem problemas que, cara, tudo tem que ser muito controlado. Porque ele tem problema de lesão, o Ruff é um cara. Então, assim, ele teve problema e A não minha foi só. preocupação é só essa, cara, Lá na ele França não foi só ele, tá? ele Lá na consegue França, segurar ele. o antijogo do Não, então. Chandler, se o Acho Chandler que sim. vier se o Chandler vier com um pouquinho de QI de luta e falar: "Eu não vou trocar porrada com esse Então, cara", o problema que é já é esse. difícil. Ele não vai vir. Ele não vai. Primeiro de tudo, que ele não vai vir com o Cade. Ele pode até tentar derrubar o Ruff. Que ele Cara, tenta. Mas assim, eu acho que ele não vai engajar nisso da forma como você tá pensando aí. E mesmo que engaje, cara, é diferente do não, Saneri. cara, a história é assim, eu ainda acho que tem um risco se o Chandler vier pra fazer esse Toda jogo luta que eu tem tô risco. falando. Não, não. Essa luta eu falo do fundo do coração que não há cenários, mas eu não tô gorando o Ruff, eu tô dizendo o seguinte, eh, o Chandler tem um caminho que ele pode usar, que ele vai ter uma maior chance. Eu acho que ele pode tentar, mas eu não acho que ele vai Agora, conseguir. se ele vai entrar pra dar show, meu irmão, ele vai levar uma Não, piada. mas mesmo que ele não entre, cara, a gente tende a balizar a performance de um lutador, Rafa morrendo lá. A performance de um lutador tá mutada aí ainda. Hã. Santo do Ruff é forte, eu falei: "Não há cenários", e o Nossa cara me senhora! engasgou aqui, cara. Nossa. Ai, ai. Mas enfim, o que eu estava dizendo era, ele pode ter problema, mas assim, ó, nós acabamos saindo do foco, já vamos voltar, tá, pessoal, na questão É. da Fight Net. Mas assim, eu acho que mesmo se o Chandler vier pra fazer grappling, o Ruff não vai ser como o Saneni, o Chandler não é tão jovem como o Chandler tem 40 anos, o Saneni tem 30, o Saneni tá no auge físico dele, porra, é outra coisa, o nível de força que o Ruff vai trazer, o Chandler é menor, o Saneni tem tamanho de meio médio, o Saneni é enorme, cara, entendeu? É O verdade. Chandler é pequeno, é outro cenário, então Cara, assim, na minha cabeça, 99% Ruff, não, 99%. A minha pulga atrás da orelha é o seguinte: será que se o Chandler vier pra fazer só grappling, o o Ruff Ruff consegue, eu acho, lidar. consegue Consegue, segurar? Então, consegue. Acho que consegue. Sabe por quê, cara? A gente tem uma tendência de ser muito 880. aliás, só grappling não, né, desculpa, só Só o wrestling. wrestling, né? Mas a gente tem uma tendência de ser muito 880. Uma coisa que eu tava observando antes da luta do Moicano. O Moicano acabou. O Moicano velho, o Moicano isso. E a gente batendo nessa tecla. A gente, não, porra. Não, não acabou não. Calma aí. Aham. Ele teve uma luta ruim, porra. Ó, É, A gente, a exato. gente, a gente, a É gente tem isso. que entender. Ah, e o Makachev? É o Makachev, porra, né? Cara, A chance do. e aquela Porra, luta, porra, porra. aquela luta, na minha cabeça, praticamente não conta, por quê? É uma luta que o cara não se preparou, é uma luta que o cara não estava É. esperando, não deu tempo de fazer estratégia, não deu e é uma luta que o cara não pode falar não. Os caras chegam para o cara e falam assim: "Pô, quer lutar pelo cinturão amanhã?" O Até cara porque vai o falar contrato dele mudou de o patamar, cara né, vai cara? falar: Pô, "Não?" não tem Não como. tem como Não, é falar. sim e Então, tipo sim, assim, porra. aquela derrota lá eu tiro fora do de performance, entendeu? E aí Eu o Dariush, como a derrota pro Dariush envelhece mal por causa do Dariush, que depois ele toma um nocaute em 4 segundos pro mesmo Saneri, os que o cara Moicano fica tinha, pô, e a mesma coisa é o Ruff. Ele tomou as quedas do Saneni aham. e ele acabou, ele é um lixo defendendo queda. Então tudo que falaram do Ruff, a capacidade dele de defender queda, não existe, é inexistente. Eu não acredito nessa teoria. Também não acredito, Eu também não acho que acredito. talvez ele seja melhor do que mostrou contra o Benoit Saneni, e talvez não seja tão bom como a gente achava que fosse antes do O Benoit cara que Saneni. ninguém consegue quedar na E Fighting não é Names, esse cara, não é esse cara. é. Ele vai ter coisa pra melhorar e vai melhorar. E eu acho que ele mesmo já falou isso, ó. Lá na Austrália eu descobri que eu tenho coisa pra melhorar na minha defesa de queda. Ele mesmo já Aham, falou isso, entendeu? Agora, então, eu não acho que ele é o cara do Saneni. Eu não acho que se ele entrar em sim. queda nele, ele vai. Então, assim, mas voltando pro assunto da Fight Nerds, então minha preocupação era essa.
era do Ruff ser o cara do perdi, tô fora. E Uhum. aí, nessa minha conversa e entendendo mais, até o próprio Pablo fala lá no seu vídeo, um pouco mais, né, sobre o crescimento da equipe, como ficou difícil dar atenção para os caras, etc, etc. Você vê que as peças se encaixam. O Ruff é um cara que precisa de mais atenção. Ele é um cara Cara, o Dominic Reis falou isso, você não viu, né, a entrevista. não, Ele não vi o vídeo fala do eu Dominic perguntei: Reis, não "Cara, vi. como é que foi lá? Por que que você decidiu não voltar lá em Danbury", né, porque ele fez um camp com os caras lá. "Foi porque o Poatan subiu para os meio pesado?" Ele falou: "Não, cara, foi por causa de atenção". Ali era um camp que a atenção é voltada 100% para o Poatan. E aí eu quase virei pro cara e falei: "Caralho, mas também tu espera o quê, né?" Não, mas é Caralho. o cara, mas gente, O mas é bicho isso. mas o bicho É, campeão, duplo campeão, eu falei: "Cara, tu vai lá, vai querer receber a mesma atenção do Poatan? Não dá". não Mas dá. ele falou: "Pô, pra mim não foi bom, porque eu preciso de atenção", Perfeito, e ele entendeu? não tá errado, ele tá buscando Não, o tá melhor pra ele, certíssimo. Ele falou: "Eu tenho um camp pô, igual aquele, com os caras dando atenção pra mim", pronto. Eu entendeu? acho que é o ca eu E acho que é isso que o Ruff tá buscando lá na Austrália, até porque a galera confunde. O Volkanovski não treina na City Kickboxing, eles fazem muito intercâmbio, mas o Volkanovski treina na Freestyle MMA, em Aham, Perth, e tudo lá é pra ele. aham. E tu entendeu? Tem lá o Kobe Tikness, tem outros moleque lá que treina lá, mas gente, porra, vamos combinar assim, A atenção é do cara, né. o cara é o cara, ele é o Volca. E o Volca tá aposentando, galera. O Volca tá saindo e o Volca dá toda a pinta de que vai ser treinador, pô. Ele dá toda a pinta de que vai ser treinador. Ele fala que quer dar atenção pro Ruff pra caramba na próxima vez que eles forem lá. Ele fala, entendeu? Você vê que eles estão trazendo o Ruff, a pinta que dá é que eles estão trazendo o Ruff para ocupar o espaço que foi do Volca. Já ia ocupando, né? Não assim, não é assim, sai o Volca e entra de uma hora para outra, mas assim, Aham, ele vai sim, chegar ali tendo aquele grau de atenção, com o Volca dando uma atenção a mais para ele no próximo camp, e daqui a pode ser pouco o mesmo. Volca sai e vira um head coach também ali, vira um coach ali da equipe, e ajuda o Ruff, e o Ruff vira esse novo, vamos dizer assim, esse novo expoente lá da equipe, entendeu? E pro Ruff é muito bom, porque ele vai ter a atenção que ele precisa ter. Pro Volca e pra academia é bom, porque é o jeito que eles trabalham. Eles não são uma equipe grande, eles são uma equipe pequena, e no advento da saída do Volca, eles ficam meio órfãos. Você tá entendendo? Tipo assim, pô, Aham. ok, saiu o Volca, e agora? O Volca parou, entendeu? Então, assim, é... honestamente, cara, eu acho que vai acabar sendo bom pro Ruff. Não sei se vai ser bom pra Fighting Nerds, né? Porque perde um nome com potencial de campeão, né? Perde pra caralho, perde nesse sentido, né, o quarteto ali meio que se desfaz, Você eu não pega o sei Prates, assim, ó. eles hã? Você pega o Prates. Prates já é mais ou menos, meio lá, Então, meio mas cá, cara, então, entendeu? eu acho assim, o Prates faz o meio a meio, assim, tipo, Isso, o dia a dia lá na VTT, na VTT e e aí faz camp na Fighting v Nerds, assim, uma isso, parte do camp e na leva Fighting o Nerds. Cristiano junto, entendeu. Eu acho que o Prates ele não é cria da Fire Nerds, mas Não é. ele é parte Nem ele, nem o tailandês, aquela integrante galera. e fundamental. Agora, Ah, não, sem eh, dúvida. a história do Ruff, cara, se eu fico com o pé atrás pelo clichê do perde e sai, entendeu. Era meu medo também. Ele não precisava ter saído da Shootbox, ele A não história da precisava Shootbox é eu mais sei. complexa do que isso, tá? É, Mas assim, é, é, é. mas coincidiu, né, dele perder e sair, né? Então, a gente não sabe o tanto que isso soma para qualquer outro problema que tá tendo, entendeu? Tipo, até na decisão dele, poderia ser uma coisa que ele ia tentar resolver ou ele ia relevar, e aí como ele perdeu, ele mesmo fala assim: "Ah, quer saber? Foda-se, vou para outro lugar". Ou a cabeça dele precisa cara, tem que funcionar. Eu estava falando disso, o João Zeferino tá aqui em casa até domingo, né. E a gente estava conversando sobre o Prohaska, né, dessas maluquices que ele faz e não sei o quê. Cara, é o doping do cara, mental.
entendeu? Ele acredita que se ele ficar 2 semanas num quarto escuro, ele vai ser melhor que o cara no dia da luta. E ele vai e faz isso, e ele sai de lá acreditando nisso, entendeu? De repente, o Ruff precisa acreditar que ele mudando pra um lugar vai ficar melhor, mesmo que não fique. De repente ele vai lutar melhor, porque ele acredita nisso. Já Ele fala: lutou, né? "Porra, fiz merda, esse lugar não serve mais pra mim, eu preciso ir pra um lugar que não me levou pra uma derrota". A gente não sabe o que que passa, É, não, não, então. a cabeça desses caras são complicada, tá ligado? Não, Tipo então, eu entendo, mas não é o caso. Isso hum, eu posso garantir pra você. Os problemas já antecederam a derrota, entendi, culminaram na derrota e o levaram a tomar a decisão. É entendi, o que eu entendi, assim, não é, entendi. Bom, né. é, Mas assim, aí eu digo pra vocês assim: "Ah, Igor, então você tá dizendo que a Fight Net está errada?" Não, a Fight Net seguiu o caminho dela como crescimento de equipe. O Jean adaptou, o Borralho adaptou, o Prats adaptou, isso. todo mundo adaptou, o Ruff não adaptou. E eu te falei isso, né, uma época a gente fez um vídeo aqui falando disso, né, e eu falei pra você que eu tive lá, e eles rotacionam os treinos, mas, por exemplo, na hora do sparring do Caio, tá o Pablo e tava o Flávio Álvares lá no corner, e como se fosse uma luta. Depois entra o Jean, os caras estão lá também. Entrou o Prates, estava o Cris, o Flávio, o coisa, os caras ali. Então, tipo, é mais gente, mas a atenção tá ali. Não, o que não tá ali é: "Segura minha mão aqui, vem cá, vou sentar com você, te fazer uma massagem, passar a mão na tua cabeça e vamos conversar 1 hora sobre como foi o teu treino, o que que você tá precisando". Isso aí não deve ter mais mesmo. E às vezes o cara precisa E disso. às vezes é o que o cara quer, o cara sente falta, o cara precisa, às vezes o cara nem precisa do conselho ou nada, mas o cara quer a atenção, só isso. É diferente, entendeu? Eu consigo entender tudo, mas é Eu isso. acho que é isso, os caras desencontraram, não se adaptaram e vida que É. segue. Ó, Tomara que os 3 nerds que sobraram virem campeões, né, e que o Ruff também, no chances novo grandes caminho dele. ainda, né, chances grandes. Dos 3, dos 4, o eu acho que o Ruff ainda, por pouco tempo, é o que tá mais longe Tá mais longe, do porque tá no mais longe no ranking, né. exato, só por isso. Porque a gente fala assim, o Jean, a gente não sabe, mas o Jean pode ser o próximo. Existe uma eu Se o Gate de pede pro Topuria, fala assim: "Ah, não vou aposentar", o UFC fala: "Então tá bom, então você vai lutar com o Ruff, meu amigo?" O pode Ruff tá ser, na cara do gol, pô. não, então, exato, exato. Mas é isso, ó, quero saber o que que vocês acham. Escreve "Igão te amo", vocês estão gostando de escrever isso no comentário. Amo o Igão, amo o Igão. Eh, não quiser escrever nada, manda um joinha, um foguinho. Tem o Oclinho Nerd, né, manda um Oclinho Nerd aí, Boa. né. E se quiser vir fazer essa resenha com a gente, vira membrão, deixa o like no vídeo, por favor. E se você quiser ajudar a gente a chegar a 50.000 inscritos, Se se inscreve. inscreve no canal. E é isso também, o Pix é 2 tô brincando, valeu. Valeu.